da igreja que estão adormecidas eu vou restaurar. E uma das doutrinas que está adormecida é trabalhar com os anjos, acreditar no ministério dos anjos. Se você olha o Antigo Testamento, não havia dificuldade nenhuma nos homens e nas mulheres creem nos anjos. Quando a gente lê o Novo Testamento, a igreja era acudida pelos anjos, os apóstolos, os membros da igreja. E as pessoas ouviam os anjos falarem. E a gente, em pleno século 21, guerreamos guerra que não é nossa, é guerra de anjo. Tem hora que quem está na frente, quem tem que estar na frente da guerra não sou eu, é um arcanjo. É um Gabriel, um Miguel, linha de guerra. Tem hora que nós precisamos de um anunciador. Seria do arcanjo Gabriel, aquele que vem anunciar, falar coisas para a igreja ouvir, como falou com Maria, a respeito do nascimento de Jesus, como falou com Zacarias, a respeito do nascimento de João Batista. E a gente vivemos na terra brigando às vezes por profecias e declaramos profecias carnais, perdemos o rumo de viver provido pelos céus, porque homens acharam que isso é herético ou é exagero, escreveram contra o mover de um anjo. Quem crê que um anjo pode entrar aqui hoje, levante sua mão. Mas será que a gente suportaria a chegada de um serafim aqui? Um serafim. Lá no livro de Isaías 6, um serafim tem 6 asas. Será que se ele entrar aqui com 6 asas, movimentando as 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 voando, qual seria o nosso comportamento? A gente iria aceitar ou clamar o sangue de Jesus? Porque o cara tem 6 asas, não é normal. Mas com 2 cobre o rosto, que quer dizer reverência ou adoração. 2 cobre os pés, reverência ou adoração ao mesmo tempo. Com 2 voando, serviço. Então ele está dando uma aula a Isaías. Para servir ao Senhor tem que adorar, reverenciar e servir. Aleluia. O culto é completo quando a gente reverencia, a gente adora e a gente serve. Tem muitos meios de servir. E era o ano da morte do rei. Quando ele viu aquele anjo passar para um lado para o outro e gritarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da sua glória. Veio um temor sobre Isaías. Ele gritou: Senhor, ai de mim que habito num povo de impuros lábios. Eu sou homem de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. Então, como que a gente se comportaria se um querubim entrasse aqui? Um querubim. Aí os caras vêm com 4 caras: leão, águia, boi e homem. Como é que a gente aceitaria isso? A gente ia adorar, é proibido adorar anjo.
reverenciaria a presença de Deus, o que a gente faria? Quando de repente uma águia olhando para nós, ou um leão, ou um boi, ou um homem no esplendor da sua grandeza. E ali no capítulo onde Ezequiel fala que viu esse anjo. Então, irmãos, como a gente se comportaria diante de um arcanjo? Chegasse aqui Miguel, por exemplo, com a espada inflamada, flamejante na mão, pronta para cortar o reino das trevas. Aleluia. Pronto para combater as trevas, combater de verdade. Rasgar as bruxarias. Destruir o exército de Satanás. E ele teve face a face com o diabo. A respeito do corpo de Moisés, no livro de Judas, que é um capítulo só, verso 9, diz que Miguel lutou a respeito do corpo de Moisés. Então ele olhou para Lúcifer e disse assim, que o Senhor te repreenda. Não usou palavra infâmia, só disse que o Senhor te repreenda. E aquele Lúcifer, Satanás, não pôde pegar o corpo de Moisés, porque o arcanjo Gabriel, Miguel ou melhor, lutou a respeito dele e sepultou Moisés. Então, se a gente encontrar uns caras desses, será apóstolo, como a gente se comporta? Qual seria nosso comportamento diante do arcanjo Gabriel, que é um anjo lindo, forte, um ser sobrenatural, mas vem trazer boas novas. Ele anunciou a Maria, disse, Maria, do teu ventre vai nascer aquele que será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. Já pensou como a gente se comportaria diante de seres extraordinários? Parece que a igreja do século 21 não está pronta para isso. A gente parou no tempo. Mas Deus vai resgatar a doutrina. Eu creio que em culto como esse nós vamos ver anjo andando. Quem crê nisso aí, gente? Tirar o ceticismo. Os líderes de hoje estão céticos. Talvez alguns me ouvem aqui até falando, mas não é bem assim. Mas não é bem assim como você pensa. Mas é assim como os céus querem. Se tem anjo ordenado a nosso respeito, então eles têm que estar aqui. Salmo 91, verso 11, o que é que diz? O Senhor dará ordem aos seus anjos a indicar a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Segurar pelas nossas mãos para não tropeçarmos com o pé em pedra alguma. Aleluia. Pisarás no leão, a serpente, e nada lhe causará mal algum. Aleluia. Então eu creio que tem anjo aqui dentro pra caramba, amém? Quem crê que tem pelo menos um anjo para você, levante a mão. No mínimo um. Eu ando com dois, um chama Tocha e o outro Azulão. Coloquei esses nomes nele, mas os dois são bons demais, aleluia. Eles fazem a guerra que tem que fazer. Então, irmãos, vamos entrar no assunto aqui. Salmo
34, verso 7 diz o quê? O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Aleluia. O anjo está acampado ao redor do que os teme e os livra. A gente olha isso na palavra de Deus, isso mexe comigo. Por que eu tenho que viver uma vida dentro de certas guerras? Certamente os anjos deveriam guerrear. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que são estes espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar salvação. A serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, olha só. São espíritos ministradores. Então eu tenho que confiar que os anjos estão lá no São Paulo, cobrindo a minha família, guardando a minha esposa, meus filhos. Me trouxe para aqui, vai me proteger. Vai nos levar a uma dimensão celestial. Aleluia. Falar nisso, entrou um anjo aqui agora, levante sua mão. Que palavra. Levante a mão. Glorifica o Senhor. Que rabaxara manás. Cadeias começam a quebrar agora. Treva começa a ser absorvida agora. Quem foi o maior pregador que pisou nessa terra? Foi Jesus. O maior apóstolo foi Jesus. O maior missionário foi Jesus. O maior pastor foi Jesus. O maior mestre foi Jesus. O maior evangelista foi Jesus, aleluia. Ninguém superou Jesus, mas olha na luz da Bíblia. No Antigo e no Novo Testamento. Quando se fala de Jesus, tem um anjo sempre perto. O anjo está sempre ali. Para ele nascer antes de Maria engravidar. O anjo foi na casa dela, ela é esposada com José. Gabriel foi lá e olhou para ela e saudou com a graça. E chamou ela de graciosa do Senhor. E disse, olha, o Senhor mandou te dizer que você vai gerar um filho. E o nome dele será Jesus. Aleluia. Ela ali no versículo 34, capítulo 2, 1 de Lucas, ela diz, como eu saberei disso, eu sou virgem. Não tive relacionamento com homem nenhum. Gabriel diz para ela no verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te fecundará. Aleluia. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Meu Deus. Quem está falando é um anjo. Mas ele participou de uma reunião no céu. Ele participou da reunião. Ele ouviu o diálogo da Trindade excelsa. Chegou a hora do Filho de Deus nascer. E Gabriel é escolhido para divulgar. Quando Jesus está nascendo, dentro do curral, no coxo, colocado dentro da manjedoura, o anjo aparece para
os pastores no campo, no verso 8 ali de Lucas 2. Ele aparece e fala, olha, hoje eu trago boas novas. É que hoje nasceu em Belém o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, no verso 11 ele diz, vocês vão lá e vão encontrar uma menina em volta de panos. Olha só, e os homens acreditaram, a glória encheu aquele lugar. Foi cheio de glória o ambiente. De repente um exército, milhares de milícias de anjos cantando, em voz alta, glórias a Deus nas maiores alturas. Verso 13 e 14. E paz na terra para os homens que têm boa vontade. Então os anjos divulgando Jesus, antes de nascer, no dia do nascimento, e vai seguir Jesus o tempo todo. Jesus vai sendo trabalhado ali. Herodes quer matar Jesus. José recebe o anjo à noite. O anjo diz para ele, José, pega o menino e foge para o Egito. Até que o adversário dele, o perseguidor dele, o inimigo dele, esteja morto. Mas é o Filho de Deus. E Deus não pegou e destruiu logo Herodes. Ali em Mateus capítulo 2, a partir do verso 13 em diante. Porque Deus não pegou e falou, Herodes, você está se levantando contra o meu filho. E mataria Herodes. Ou daria uma voz de comando. Não, Deus fala para o anjo dizer, diga lá para José fugir para o Egito. Porque Deus é estrategista, gente. Deus queria criar uma estratégia para a gente crer que os anjos trabalham para Deus aqui na terra. Aleluia. Jesus vai para o deserto, cresce, vai parar no deserto, lutar 40 dias, 40 noites contra o diabo. Lá diz que os anjos serviam. Aleluia. Está escrito lá em Marcos capítulo 1, verso 13. E ele lutou contra as feras. E os anjos serviam. Cara, entenda isso, os anjos o serviam. Aleluia. No meio das feras, quem são as feras? Principado, potestade, dominadores, forças espirituais da maldade, atacando Jesus, mas os anjos o serviam. Aleluia. Diga para quem está lá no meio da tua guerra, os anjos vão te servir. Aleluia. E aonde está a nossa visão sobre esses seres sobrenaturais que se movem no natural? Onde está a nossa visão sobre isto? Se ele é o Filho de Deus, os anjos serviam, estamos falando de Jesus, gente. Que bastava ele abrir a boca e o pau quebrava. Aleluia. Quando ele vai para o Getsemane, lugar terrível, pesado, angústia, ansiedade, depressão, medo, rejeição, renúncia, Jesus disse, Pai, passa de mim esse cálice. Quando a gente lê ali o verso 41, 42, 43, ele está falando com o Pai direto, mas diz assim, e veio do céu um anjo que o consolava, aleluia. O anjo confortava no meio da guerra,
O anjo confortava Jesus, talvez dizendo para ele: Jesus, para isso você veio, você vai morrer, mas vai ressuscitar. E as trevas vão perder a guerra. E você verá milhões de bilhões na terra, cheios do Espírito Santo, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Os anjos confortavam Jesus. Servia, confortava, anunciava. E a gente? Igreja acorda para a doutrina angelical. Não é fantasia, não é fanatismo, não é para isso, não. É para servir, ser servido. Aleluia. Enquanto eu adoro Deus, anjos estão trabalhando. Enquanto eu reverencio a Deus, anjos estão trabalhando. Enquanto eu sirvo a Deus, os anjos estão trabalhando. Aleluia. Aleluia. Então, aonde está essa doutrina angelical, a angelologia, a serviço da igreja? Aonde estamos? Aonde os teólogos enterraram essa doutrina? Mas nós vamos desenterrá-la. Eu creio que esse ano muda a história da igreja na terra. Aleluia. Eu vou ter mais convicção. Então, dia 22, Jesus chegou para mim em dezembro e disse: Paulo, eu liberei arcanjos para a terra, para proteger a minha igreja, irmãos. Estou falando que Jesus falou comigo, aleluia. Eu liberei arcanjos. Não são anjos comuns, são anjos diferentes. Arcanjo de anunciação da linha de Gabriel, arcanjo de guerra da linha de Miguel. Eu e você veremos a glória de Deus, aleluia. Vamos sair da incredulidade, da dúvida. Vamos sair disso. Vamos viver um evangelho mais completo. Um evangelho que dá resultado, gente. Apóstolo, eu creio, se liberar anjos aqui e crer de verdade, a igreja será provida de uma unção sobrenatural. Coisa que nós perdemos, não deveríamos perder. Olha, por exemplo, aí, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Lá vai dizer que o moço de Eliseu, o discípulo de Eliseu, levantou bem cedo. Dá a entender que ele queria fazer uma surpresa para o seu mestre, o profeta. Preparar um café, preparar um ambiente. Quando o profeta acordasse, saísse da caverninha, do acampamento, estava uma mesa pronta, mas quando ele chega lá fora, que ele olha e vê o quê? Carros, cavalos e cavaleiros do inimigo em torno de Eliseu, cercando Eliseu. Ele entra em crise, volta gritando: ai meu Senhor, carros e cavaleiros te cercam. O pânico entrou naquele rapaz. Eliseu, simplesmente maduro, experiente. Ele: não temas, moço. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, tem mais anjo do que demônio na terra. Satanás trouxe 1/3 de anjo, mas existe 2/3.
Quem crê nisso aí, gente? Então, no mínimo, tem 2 anjos para cada um de nós aqui na terra. Aleluia. Eliseu olhou e falou assim: não temas, cara. São mais que estão conosco que os que estão com eles. Ali pelo verso 16, 17, Eliseu 17 faz uma oração. Diz: Senhor, peço-te, abra os olhos desse moço para que ele veja. De repente os olhos abriram. E ele viu cavalos, cavalheiros e carros de fogo em volta de Eliseu. Os carros do inimigo não tinham fogo, de Deus tem fogo. Aleluia. Os cavalos do inimigo não tinham fogo, de Deus tem fogo. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Cavalos, cavalheiros e carros de fogo estão ao nosso redor. Aleluia. Estão aqui agora, gente. Aonde a gente sepultou tudo isso? Eu deveria ter mais confiança em dizer, ao sair meu filho, eu sair e dizer: Senhor, que este anjo que está a meu respeito pela minha família, leva o meu filho e traga de volta. Não deixe as drogas entrar nele. Não deixe o alcoolismo entrar nele. Não deixe a sexualidade entrar nele. Não deixe a pornografia entrar nele. Não deixe o crime entrar nele. Não deixe a maldição entrar nele. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Deus protegeria pelo anjo nossos filhos. Mas a gente não tem essa ousadia. E nem o entendimento de que os cavalos e carros de fogo estão ao nosso derredor. Então, pensando nisso, é que escrever esse livro para a gente ter uma noção de entender que Deus vai mudar a nossa sorte. E aí no livro de Atos, falei capítulo 12, nós estamos fazendo uma introdução para esse dia todo, até domingo a gente vai mudar a história da nossa fé. Eu creio, gente. Eu estou com 45 anos de ministério. Eu estou crendo mais do que nunca. Estou crendo. Para mim hoje está começando um novo tempo ministerial. Aleluia. É como se eu estivesse iniciando a minha fé. Aleluia. Como eu resetei tudo, zerei. E estou reiniciando. Para servir a Deus de um modo ainda mais seguro. Mas eu creio no que eu prego, aleluia. Já fiz muitas guerras. Entrar em cidade e revolucionar a cidade. Entrar no meio da máfia italiana, revolucionar a máfia. Aleluia. E me mover em lugares pesados e acreditando sempre que os anjos me servem de maneira que Deus seja glorificado. Aleluia. E eu entendo isso, que esse é um tempo novo. É um tempo diferente. Cara, nós estamos vivendo um meu Deus, avivamento para o arrebatamento. Quem crê no arrebatamento aí? Pastor leu, apóstolo leu aqui sobre o Apocalipse. Olha só. Os 7 anjos das igrejas. Imagina aquilo ali. Deus trabalhando para restaurar tudo. Jesus estava ali de maneira gloriosa. Segue a Jesus. Dentro do
do túmulo tem 2 anjos. Na hora que esse assunto aos céus, 2 anjos levam. Ele foi trazido pelos anjos e levado pelos anjos. Aleluia. Aleluia. Então o tempo todo. Agora aqui. Atos 2. 12 é o melhor. Atos 12. Olha aí. Como está o princípio desse capítulo. Naquele tempo. Por aquele tempo. O rei Herodes mandou prender alguns das igrejas para fazer o quê? Para o quê, irmãos? Falei bem forte, para o quê? Alguns para os maltratar. Qual é a visão do diabo? Pegar você para te maltratar. Pegar a sua família para maltratar a sua família. Com droga. Com alcoolismo, prostituição, lesbianismo, homossexualismo, todos os ismos possíveis, comunismo, ateísmo, os ismos, para maltratar. A visão do diabo era só alguns para maltratar com doença, enfermidade, sonhos fracassados, projetos rasgados, frustração, decepção, desilusão, traumas, rejeições. E você vive aí, assumiu que você é um 0 à esquerda. E aí diz que a vida é assim mesmo. Não é assim mesmo. Deus não quer que você viva o assim mesmo da derrota, gente. Deus quer que você se levante e diga que basta, na minha vida basta. Aleluia. Se olha na história da sua vida, começou uma coisa, caiu, começa, cai, sobe, desce. Nunca chega no projeto final. Nunca chega no porto desejado. E a Bíblia diz que o Senhor os conduziu ao porto desejado. Aleluia. Quem tem um sonho aqui na vida, levante a mão aí. Que ainda não cumpriu, levante a mão bem alto. Esse sonho vai cumprir para a glória de Deus. Mas qual é a visão do diabo? De te bloquear. Herodes é uma figura do diabo. Alguns para os maltratar. Para perturbá-los com sonhos. Sonhos de pesadelo. Dias de depressão. Doenças psicossomáticas. Doenças de ansiedade. Depressão. Maltratando alguns. Quem não pode matar, ele maltrata. E aí tem isso aqui, ele ganha uma legalidade, no verso 2 diz: e passou Tiago, irmão de João, ao fio da espada. Ganhou legalidade, matou um líder. Matou João, mas quem é João, irmão? Quem é Tiago? Matou Tiago, quem é Tiago, irmão de João? Amigo de Pedro, parceiro de Pedro. E de repente, viu que isso agradava aos judeus, prosseguiu ao verso 3. Prosseguiu, continuou, prosseguiu com a ideia. Então, quer dizer, o diabo tem seus projetos, ele vê Êxodo, ele prossegue, ele vê Êxodo, vê resultado, ele prossegue, ele vê você deprimido, ele prossegue, ele vê você lamentando, se
penoso e por você mesmo, com autocomiseração, ele vai prosseguir em atingir mais pessoas. E mandou prender a Pedro. E Pedro foi preso. Agora eu tenho um grupo maltratado, um morto e um grande líder preso. O homem que pregou no Pentecostes está preso agora. E sabe qual era o dia? O verso 3 diz assim, que era o dia dos pães asmos, era Páscoa, gente. Era a festa da travessia, era a festa da libertação, era a festa da redenção, aleluia, aleluia. É a festa que tirou Israel do Egito, 430 anos ali dentro, e a Páscoa os tira de lá. Era a celebração do Cordeiro sacrificado. Era a celebração da cruz, do Cordeiro de Deus. E Herodes está ali prendendo a Pedro, no dia da festa. E aí diz assim no verso 4 vai falando, o verso 5 diz, Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, por ele, a Deus. Amém? Amém? Uma igreja que ora vai vencer. Uma casa que ora vai vencer. Uma mulher que ora vai vencer. Um homem que ora vai vencer. Um menino, uma menina que ora vai vencer. As trevas não vão te engolir, Deus vai tirar o poder das trevas. Mas aqui no verso 6 diz assim, e ali quando Herodes estava para apresentar, comparecer, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados ligados com duas cadeias. Olha só, gente. Pedro dormia. Então, duas cadeias. Seria a cadeia da aceitação. É assim mesmo, a vida aceitou a situação. A cadeia da indolência. É assim mesmo. Tiago, meu amigo, já foi. Alguns da igreja estão aí. Então o que vai sobrar de mim, eu desisto. Eu aceito a prisão. Não podemos aceitar. Pedro dormiu. Aceitou. Duas cadeias. Mas hoje essas cadeias vão cair por terra aqui. Levante sua mão de assim a cadeia da indolência e da aceitação. Eu rejeito agora. Em nome de Jesus. Eu quero crer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê nisso aí, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedro aceitou, gente. E ficou entre os dois soldados. Sabe o que ele fez? Se despiu. Descingiu-se. Tirou as sandálias. Tirou a capa. Jogou tudo para o lado. E se rendeu àquele fato. Dá para lembrar de Elias, lá no capítulo 19 de 1 Reis. Quem é Elias? O profeta do fogo. Um dos camaradas mais vibrantes da Bíblia. É tão interessante que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, aleluia. Aleluia. Uma carruagem de fogo desceu e arrebatou Elias e levou, sei lá para onde. Ele está em algum lugar, aleluia.
viajando num carro de fogo. Mas esse Elias, com todas as virtudes, qualidades de um guerreiro, de um profeta, de nome renomado, honrado e respeitado, temido ao mesmo tempo. Esse homem faz descer fogo do céu, consome o holocausto, lambe a água de uma vala em torno do altar, consome até as pedras, não sobra nada. Esse homem que falou desce fogo do céu e levou a nação toda a gritar: só o Senhor é Deus, 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 aleluia. E levou a nação a glorificar o Deus de Israel, que mudou o pensamento do povo. Esse camarada que abateu os profetas de Baal, os Baalins. E em 1 Reis 19, Acabe e Jezabel. O rei Acabe faz Jezabel saber de tudo como Elias fez. Ela chama um servo, no versículo 2, e diz assim: vai lá e acha o Elias. E diga para ele que amanhã, por essas horas, se eu não fizer como ele fez, pelo menos na vida dele, como ele fez com a vida dos profetas, os deuses me amaldiçoem. Cara, deu 24 horas. Amanhã, por essas horas, 24 horas, você imagina, seria agora 8h48, amanhã, por essas horas, 20 horas e 48 minutos, eu te acerto. 24 horas para Elias orar. 24 horas para Elias enfrentar o inimigo. 24 horas para Elias abater o inimigo. Destruir o inimigo. Aonde está o Elias? Quando o cara chega e fala para ele assim, Jezabel mandou te dizer assim, de repente, Elias, no verso 3, vai fugir, salvar a sua vida. Deus não larga a gente. Aleluia. Olha que coisa tremenda aí no verso 4, ele larga os discípulos, Berseba, vai embora. No verso 5, ele deita embaixo de um zimbro para dormir. Mas ele fala: Deus, não sou melhor do que meus pais, basta, agora tira a minha vida. Ele vai dormir, gente. Um profeta como Elias, de guerra, não podia entrar nessa crise, mas glória a Deus, porque Deus é amor, amém? Quem crê que Deus é amor aqui, levante a mão. Deus enviou um anjo, olha ali no verso 5 e 6. Deus enviou um anjo, e o anjo acorda Elias. E diz Elias: levanta, acorda. Deus acordou Elias. Aleluia. E disse: olha aí, quando Elias abriu os olhos, viu na cabeceira dele um pão em cima de um braseiro e uma botija de água. Qual foi o ministério de Elias? Produzir pão, água e fogo. Deus está ali com pão, água e fogo. Pão, água e fogo, gente. E Elias come, dorme de novo. O anjo vem, acorda de novo e diz: come. Porque a tua caminhada ainda é longa. Ele caminhou 40 dias, aleluia. E venceu a guerra. Agora você olha aqui, Pedro está dormindo também. O sono indolente. Aceitando a prisão. Mas olha o verso 5 de Atos 2, verso 7 de Atos 12.
E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz na prisão, e tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos, gente. Quem crê que as cadeias vão cair das mãos da adoração aqui hoje? Cadê a mão do adorador? A mão do relacionamento? A mão do louvor, gente, tem que ser solta. A mão da doutrina da palavra. Levante sua mão e diga assim: hoje cairá das minhas mãos as cadeias que me impedem de ver a glória de Deus. Aleluia. E o anjo diz: levanta-te depressa, rapaz. Não se acovarde. Não aceite essa situação. Se alguns estão sendo maltratados, levanta-te para desprendê-los. Se alguém já morreu, entenda que é o mártir que Deus que traçou. A ideia foi essa, Deus permitiu. Ele morreu pela palavra de Deus, aleluia. Mas você não pode ficar retido, preso nessas cadeias da intolerância e do conformismo. Aceitou a situação? Não, meu irmão. O que acontece comigo acontece com milhares. Não, mas você não é milhares. Você é um indivíduo. Aleluia. Deus te prometeu algo, tem que cumprir. Deus te falou, tem que cumprir. O anjo diz: levanta-te depressa, e as cadeias lhe caíram das mãos. Olha o verso 8 que o anjo diz: cinge-te. Cingir quer dizer envolver algo em torno. Um pano, um cinto, como foi dentro daqui. Jesus tinha um cinto cingido pelo cinto em torno dele, aleluia. Lá no Apocalipse foi lido. Um cinto cingia Jesus, de autoridade. Cingia Jesus. Quando ele é colocado dentro da manjedoura, lá no capítulo de Lucas, verso 7, diz que foi-lhe botado um pano em volta. Aquele pano de linho posto em volta de Jesus era Jesus cingido. Para quê? Para que as bactérias daquela baba de animal, daquele coxo não entrassem no corpo de Jesus. Para que os vírus não entrassem nele. Para que os fungos não entrassem nele. Aquele pano em volta bloqueou a ação da doença. Tirou o poder da doença. Cinge-te com a palavra de Deus. Quem tem uma promessa aqui, levante a mão. Cinge-te com a promessa. Cinge-te com a promessa. Qual é a grande promessa para nós? A promessa áurea qual é? Sobre essa pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não. Quem crê nisso aí? Cinge-te com essa promessa, veste essa promessa, cobre-te com essa promessa. Cinge-te, Pedro, da revelação. Veste a promessa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20, lá vai dizer: em Jesus toda a promessa diz sim, aleluia, aleluia. Há um sim na promessa, quem crê nisso aí? Há um sim na promessa. Qual é a outra grande promessa? Mateus 28, verso 20. Eis que estarei convosco todos os dias até... Meu Deus, será que a gente vive isso, gente? Cinge-te. Veste a promessa. Se ele te prometeu, ele é fiel. Aquele que prometeu é fiel.
Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz que o que prometeu é fiel, aleluia. Aleluia, levante sua mão e diga assim: eu creio, Senhor, que Tu és fiel na minha vida. Ele estava dizendo que Pedro, você tirou os vestes, cinge-te, se cobre com as promessas. Tiago já foi, alguns já foram maltratados, agora você se levanta para tirar a igreja desse marasmo que está aí. Levanta para tirar a igreja do ceticismo, da dúvida, da incredulidade, dos medos, da incerteza. Levante para tirar a sua família. Está prometido que tu e a tua casa servirão ao Senhor. Então levanta-te com essa promessa. Cinge-te. Por que a morte não entrou em Jesus? Para definir a morte dele de não ressuscitar. Quando Arimateia tira Cristo da cruz, lá no capítulo 27 de Mateus, verso 59, colocou Jesus em volta de panos limpos. Aquilo ali, mesmo, quando a gente morre, tem uma bactéria, e ela ganha vida para consumir o corpo. Aquele pano cingia Jesus e não deixou a bactéria ganhar vida. E o corpo de Jesus não entrou em decomposição. E no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ele estava cingido, gente. Cinge-te que o diabo não vai te despertar. Cinge-te que a bruxaria que ele lançou não vai te alcançar. Cinge-te que o olho grande não vai te pegar. Cinge-te que o ciúme, a inveja não vai te achar, aleluia. Aleluia. Mal nenhum chegará à tua, praga nenhuma chegará à tua, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará. Salmo 91, verso 10, praga nenhuma, mal nenhum, aleluia. Promessa, gente. Pegue as promessas à vista. O anjo do Senhor acampa ao derredor do seu termo livre. Cinge-te. Creia nisto. Pega essas coisas. Depois o anjo diz para ele assim: calça as tuas sandálias, sobe, meu irmão. Se desligue do chão. Sobe para a plataforma. Por isso, Isaías 52, verso 7, vai dizer que é bem-aventurado os pés que anunciam. Aleluia. Aleluia. Seus atalaias serão viçosos. Calça as tuas sandálias. Calça a sandália, meu irmão. Sai de cima do mal. Pisa do lado certo. Sai da terra. Suba na plataforma. Aleluia. Pedro, cinge o teu lombo com as promessas. Calça a tua sandália de santidade e autoridade. Porque eu te dei poder para pisar o quê? Lucas 10, 19 diz o que para nós? Eis que vos dei autoridade para quê? Pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhe causaria mal nenhum. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Quem quer pisar serpente aqui, diga glória a Deus. Pedro, se levante, pisa naquilo que está maltratando a igreja, pisa naquilo que matou Tiago, pisa, mal nenhum vai te acontecer, praga nenhuma vai chegar, você vai vencer. Aleluia, levante sua mão, diga glória a Deus.
Receba a vitória. O anjo está falando, gente. Pedro está ouvindo o anjo falar. Calça as tuas sandálias. A voz do atalaia se ouve. Isaías 52, versículo 8. A voz do atalaia se ouve. O som do atalaia, os olhos do atalaia. Quem crê que é um atalaia de Deus, é que levante a mão. O atalaia tinha que ter 3 virtudes. A primeira grande virtude é a audição. Tinha que ter um ouvido refinado com discernimento. Para discernir as vozes, para discernir o som, para discernir o tropé dos animais que vinham. Em volume, em quantidade. A pé, de carro, a cavalo, ele tinha que ter uma audição refinadíssima. Você é um atalaia calçado, sandália do Evangelho. Você é um atalaia para ter o ouvido refinado. Discernir tudo que é de Deus e o que não é de Deus. Se é o diabo que falou, vamos silenciar ele. Se é Deus que falou, vamos honrar ele. Aleluia. Quem crê que Deus fala ainda hoje aqui, diga glória a Deus. Você é um atalaia de Deus. Calça as tuas sandálias para subir em Sião. Como diz o verso 7. Segunda grande virtude do atalaia era a visão. Tinha que ter uma visão profunda do Oriente. Olhar melhor na horizontal. Ter uma visão horizontal profunda. Atingindo a vertical, buscando de Deus solução. Aleluia. Para olhar longe e entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele tinha que ter uma voz afinada como uma trombeta. Para dizer assim diz o Senhor. E as palavras acontecer, audição, visão e fonar. O atalaia tinha que ter isso muito refinado. E somos nós, gente. Calça as tuas sandálias. Aleluia. Terceira coisa que o anjo fala para Pedro é: veste a tua capa e segue-me. Aleluia. Cingir, calçar e vestir a capa. A capa ministerial. Veste a sua capa e segue-me. O anjo não vai querer uma pessoa ter cingido, desprovido, dentro da área de conformismo, a fim de a si mesmo. Sono indolente não, meu irmão. Os indolentes não são vencedores, são derrotados. Ah, minha vida é assim mesmo. Não, Deus não te fez para isso, não. Não aceite, não. Deus te chamou para alguma coisa aqui na terra. Nós vencemos uma pandemia. Você venceu uma pandemia. Quem venceu a pandemia aí, levante a mão. Você está vivo, tem um projeto para a nossa vida. Talvez tenha pessoa aqui que foi a coma, foi entubado, beirou a morte e voltou do vírus. Está cheio do Espírito de Deus. Agora, de repente, uma sequela está aí. Você se rende à sequela, não vence essa sequela. Se Cristo te trouxe, Ele quer você inteiro. Siga o teu lombo, calça a tua sandália, pega a tua capa e siga-me, aleluia. Segue-me. O anjo falou, segue-me, rapaz. Mas primeiro tome atitude. Seja homem. É o que ele falou para Paulo lá no livro de Atos, capítulo 23, verso 11. O Senhor naquela noite, na noite seguinte, apareceu para Paulo e disse: tenha coragem, tenha coragem. Como tu deste testemunho da minha palavra em Jerusalém, dará testemunho perante César em Roma.
mas tenha coragem. O mar vai ficar revolto, os ventos vão assoprar, serpente vai te morder, mas você tenha coragem que você vai chegar em Roma e dizer que Jesus é o Senhor. E os da casa de César se renderão. Aleluia. Aleluia. Tenha coragem. O anjo está dizendo: levanta-te, cinge-te, calça-te, veste-te e siga-me. E aí diz que ele seguiu. O verso 10 diz assim, verso 9 diz: saindo, seguia, não sabia que era real, mas estava sendo feito pelos anjos. Cuidava de alguma visão, mas quando passar a primeira, a segunda guarda, chegar à porta de ferro que dava para a rua, o qual se lhe abriu automaticamente. Diga para quem está do seu lado assim: as portas se abrirão automaticamente para você, e a tua família serão cheios da glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Não haverá porta fechada, gente. O anjo vai diante de você. Não haverá porta fechada. Portais se abrirão. É emprego, o emprego vai abrir. É empresa, a empresa vai progredir. Não importa, estamos num tempo de crise. O mundo está em crise, o Brasil está em crise. Governos que não são bons estão governando o mundo, mas não importa se eles estão lá na frente, se eles são os Herodes de hoje. Mas Deus vai abrir porta para nós. E nós vamos cair na realidade, aleluia. Diz aqui que o portão abriu automaticamente. Olha só, verso 11 de Pedro, que o anjo desapareceu. E Pedro caiu em si e disse: agora verdadeiramente sei que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa dos judeus. Quando você trabalhar os anjos, você vai ter a noção real das coisas. Quem te tira de uma UTI não foi o homem, não foi a ciência clínica, foi o anjo do Senhor que te tirou de lá. Aleluia, aleluia. E aí você cai em si e diz: verdadeiramente, agora eu sei que foi o anjo do Senhor. O que aconteceu com Herodes, aí no verso 23 vai dizer que Herodes queria ser aclamado como um Deus e não de homem. No mesmo instante feriu-se do anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, comido pelos bichos. Esse Herodes foi comido pelos bichos, gente. Nós estamos diante de um Deus que é vivo. Agora olha o verso 24. E a palavra de Deus crescia em si. Meu Deus. Pedro se cingiu, calçou e vestiu. Aleluia. O ministério e a igreja voltou a crescer. A palavra crescia. Paralítico andava, surdo ouvia, mudo falava. Quem crê que os milagres vão voltar à igreja, aí diga glória a Deus. Os milagres vão voltar para a igreja. Aleluia. Meu irmão, são serviços dos anjos. É só eu crer que portas vão se abrir. Aleluia. Uma época eu vinha de uma viagem missionária do exterior e o avião começou a cair. Cair naquele momento, vira um pânico dentro do avião que você nem imagina. É uma gritaria, no mesmo tempo um silêncio.
É um gemido, é uma coisa infernal. E o piloto avisou, não tem o que fazer. E o avião vai embora para o chão. De repente eu lembrei que eu ainda estava começando o meu ministério. Falei, Jesus, eu tenho muito o que fazer na terra. Olhei para os meus dois olhos e falei, cara, é o seguinte, vamos botar esse avião no chão. Aí uma senhora está ao meu lado gritando, vários santos, Santo Antônio, Santo não sei o quê, São do céu, que lá. Eu falei, dona, a senhora está botando mais peso no avião. Chama esses caras todos, o negócio já está ruim. Falei, chama só um só. Chama Jesus. Clame Jesus. Grite Jesus. E ela olhou para mim e falou, o que é que o senhor? Eu falei, sou pastor, clame por Jesus, que o avião vai ficar legal. Ela começou, Jesus, Jesus, Jesus. De repente o avião aplanou. E aterrissamos no aeroporto estranho. Quando bateu o avião no chão travado, o piloto saiu da cabine, comandante, se jogou numa poltrona que estava vazia ali na saída perto da cabine. E uma pessoa perguntou a ele, uma senhora, comandante, o que aconteceu? Ele disse, lá em cima eu sei. Deu pane geral. Mas como eu coloquei esse avião no chão, essa aeronave no chão, eu não sei explicar. Aí eu me levantei e falei, eu sei. Vocês não morreram porque eu estou aqui dentro. E a mulher, a senhora levantou e falou, é verdade. Ele clamou por Jesus e os anjos. Aleluia. E aí ficamos um dia, consertaram o avião. Na hora de ir embora, o piloto chegou para mim e falou, pastor, o senhor vai? Falei, vou, então vamos todo mundo. Se eu não fosse, não iria ninguém. Aleluia. Tem que crer, gente. Diga para quem está do seu lado, tem que crer. Tem que crer. Aleluia. Crer que os anjos existem. Estão ordenados a nosso respeito. Pedro creu no finalzinho, ele falou assim, agora verdadeiramente eu sei, aleluia. Olha o que ele diz no verso 11. Tornando a cair em si, disse Pedro, agora verdadeiramente sei que o Senhor enviou o seu, e ele me livrou das mãos de Herodes, da expectativa dos judeus. Deus vai te livrar. Deus vai livrar a sua família. De repente que estava maltratado, agora não estou mais maltratado. A igreja está libertada. Pedro está livre, cheio do poder de Deus, pregando o evangelho vivo e ganhando milhares de almas de novo para Jesus. São seres sobrenaturais que se movem no natural. Mas eu tenho que ativá-los com a minha fé, ativá-los com a minha convicção, e não ficar preso nas duas cadeias, do acomodismo e da indolência. Feche os seus olhos. Jesus está aqui. Que palavra. Há um poder sobrenatural aqui dentro. Oh Jesus, eu sinto esse poder. Pessoal do louvor pode subir aqui. Vamos ficar de pé um pouquinho, gente. Meu Deus. Meu Deus. Tem um sobrenatural aqui dentro.
você sente que tem alguma área da sua vida presa, você quer se desprender hoje, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se alguém se sente preso, quer ser liberto hoje, sai do seu lugar, vem aqui na frente, rapidinho. Quero só fazer uma oração. Pode ficar aqui na frente. Vamos liberar anjo aqui dentro hoje. Talvez o anjo está do seu lado dizendo, desperta-te depressa. Hoje é o dia da sua empresa funcionar a partir de hoje. Seus sonhos funcionarem, gente. Quantos começam a coisa aqui, cai, não consegue ir. Mas hoje é dia de travar isso tudo e liberar anjos para trabalhar com você. Aceitar essa doutrina, anjos são ministros de Deus a nosso serviço. Aleluia. Em nome de Jesus, libera o anjo para ir na sua casa e na sua empresa. Em nome de Jesus, libera. Eles mesmos dizem, o Senhor enviou. O Senhor enviou, Pedro disse, o Senhor enviou o seu anjo, aleluia. E me livrou de Herodes, das mãos de Herodes, da expectativa dos judeus. O Senhor enviou o seu anjo e me libertou. Então, o Senhor vai enviar anjo hoje aqui. Eu creio, Jesus. Eu creio no sobrenatural. Eu creio que as cadeias caem por terra. Vamos cantar o hino. Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim. Eu creio em ti, sim, eu creio em ti, desde o sobrenatural. Receba a igreja. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, desde o sobrenatural.
Diga, Senhor Jesus. Fale bem alto, Senhor Jesus. Eu creio em Ti como Deus do sobrenatural. E eu quero receber a visitação dos anjos na minha vida, na minha família, nos meus projetos, na Tua igreja. Senhor Jesus, libera agora a Tua palavra para a minha vida. Eu me cinjo agora, eu visto agora a minha capa ministerial. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra é fiel e é verdadeira. Diga comigo assim: diabo, você não me venceu, porque hoje as portas se abriram e os meus olhos veem a glória de Deus. E eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Deus eterno. Anjos estão andando aqui dentro agora. Agora, sai agora dos corpos, sai agora. Anjos, eu te libero agora, em nome de Jesus. Eu libero o exército de anjos para trabalhar cada área, cada momento, cada projeto. Doença, desapareçam agora. Câncer, vírus, bactéria, virose, fungo, desapareçam agora. Tudo que é doença degenerativa, desapareçam agora. Em nome de Jesus, haja milagre aqui dentro hoje. Aconteça milagre aqui. Coloque a mão sobre o seu coração. Faz a tua oração agora. Levante o teu clamor, igreja. Defina a tua vitória hoje. Levanta-te depressa. Cinge-te. As cadeias lhe caíram das mãos. Adore ao Senhor. Aleluia. Meu Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus.
Glória a Deus. Antes de orar por você, eu quero contar algumas experiências pessoais minhas com anjos do Senhor. A primeira experiência que eu tive com o anjo, eu ainda não era totalmente convertido. Eu era católico, apostólico, romano, mas acreditava em Jesus, já tinha deixado a questão dos santos. E eu estava voltando de uma cidade, deu uma chuva muito forte, e o carro que eu estava dirigindo, ele teve uma pane, bem no meio de uma reta, onde não tinha como alguém parar, uma chuva torrencial. E eu me lembro que eu desci, fiquei todo molhado, abri o capô, eu sabia qual que era o problema que o carro tinha, sabia como consertar, só que eu não tinha uma ferramenta. Eu coloquei as mãos no capô e falei assim: Senhor, eu preciso da sua ajuda. E quando eu olhei assim, numa reta muito grande, um carro, eu falei assim, vai passar direto, ele nem vai me ver. A pane que deu no carro apagou todas as luzes, não tinha como ele me ver. De longe eu vi ele dando seta, ele encostou atrás do carro. Ele desceu e disse assim: o que foi, companheiro? E eu disse assim: o meu carro está com problema. Ele virou para mim e disse assim: se o senhor nos ajudar, daqui a pouco você vai estar em casa. E eu disse para ele: o senhor já está nos ajudando, que eu pedi a ajuda dele. Ele foi na frente do carro, não deu tempo nem dele abrir aonde ele tinha que abrir. Ele virou para mim e falou assim: vai que vai pegar. O carro pegou. Ele me deu um cartãozinho, pastor Paulo, e eu perguntei para ele quanto é. Ele falou assim: não é nada não. Aí ele me deu um cartãozinho e disse assim para mim: você foi em Belo Horizonte, eu fico nesse lugar aqui. E no cartãozinho tinha um nome chamado Eduardo. E tempos depois eu fui em Belo Horizonte, eu falei assim, lembrei dele, né? Ele não quis cobrar, eu comprei uns doces de leite para levar para ele lá na minha cidade. E quando eu cheguei, que eu fui procurar o local, e eu perguntava lá: olha, esse endereço aqui é essa rua? Não, é essa rua aqui. Onde que é uma oficina mecânica? E o senhor olhou e falou assim: ó, aqui nunca teve oficina mecânica, é a primeira igreja batista aqui da Floresta. Essa foi a primeira experiência que eu tive com o anjo. Um dia, voltando do Lourenço, uma chuva terrível, eu não enxergava nada, estava com 2 pessoas dentro do carro, 2 pessoas que não eram cristãs. Eu virei e falei assim: ó, não enxergo, não tem nem como parar o carro, mas eu vou fazer uma oração. E eu orei e pedi ao Senhor: Senhor, me ajuda. As 2 pessoas que não eram crentes, elas viram os 2 anjos do lado do carro, iluminando, ficou como dia. Enquanto estava a chuva, eles ficaram. Quando a chuva terminou, eles desapareceram. No ano de 2015, eu e a minha esposa estávamos na Argentina, ministrando. E o Senhor disse um dia antes, dizendo: os anjos estão protegendo esta igreja. No dia seguinte, chegaram um casal, chorando, e falaram assim: pastores, nós acabamos de ter uma experiência tremenda com os anjos. Quando nós fizemos a curva, os bandidos tinham colocado madeira, pneus para a gente parar. A gente viu quando o anjo levantou a nossa moto e nós passamos por cima de tudo aquilo ali. Zé Roberto, levanta a mão, por favor. Zé Roberto, meu discípulo, nós estávamos no Alto Rio Paru. Nós estávamos num lugar que não tem como você voltar se você não tiver motor de polpa. Nosso motor de polpa tinha parado completamente. O menino que estava pilotando com a gente olhou e falou assim: tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Não tem mais o que fazer. Eu falei: não tem mais o que fazer não. Se você der a partida no motor e pegar, você acredita que vai ser milagre? Ele falou: eu acredito. Zé Roberto, aqui, nós oramos. Terminamos de orar, ele bateu no motor, o motor pegou, a gente pescou os 3 dias. Então, os anjos, eles são reais, e eles trabalham ao nosso favor, como o pastor Paulo está nos ensinando. Então você precisa crer nisso. Quando o Salmo 91 diz que ele deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito, é uma verdade, é imperativo. E esses anjos, eles estão aqui.
E os anjos nos acompanham. Várias pessoas já viram o anjo que me acompanha. Às vezes eu estou na casa do apóstolo Rolão, o apóstolo Rolão começa a rir, eu pergunto, o que foi? Eu falo assim, não, é que o teu anjo está aí. Os anjos nos acompanham, querido. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar liberando uma palavra para a sua vida agora. Você crê nisso? Você crê ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que um casal mentiu. Ananias mentiu. O que Pedro falou para ele? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Porque você mentiu para o Espírito Santo. A Bíblia diz que na mesma hora Ananias morreu. Por que Ananias morreu? Porque ele mentiu ao Espírito Santo. Agora a Bíblia diz que quando a Safira veio, Pedro perguntou para ela, quanto que você vendeu o campo? Por tal valor. O que Pedro falou para ela? Os mesmos homens que levaram o seu marido agora vão te levar. Sabe por quê? Porque há poder quando há um decreto apostólico. Há poder quando um servo de Deus liga algo ao céu. E eu quero ligar agora aos céus uma palavra sobre a sua vida. Amém? Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu libero agora, Senhor, a palavra de cura, Senhor Jesus. Eu lhe levo, Senhor Jesus, em nome de Cristo agora, uma palavra de libertação, ó Pai. Eu libero, Senhor Jesus, agora, sobre a vida daqueles que estão presos, Senhor Jesus. Presos, Senhor Jesus, por problemas financeiros, ó Pai. Presos, Senhor Jesus, por problemas emocionais, por problemas sentimentais, ó Pai querido. Eu libero agora a palavra de cura. Eu libero, Senhor Jesus, a palavra de poder, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que nessa hora, Senhor Jesus, que nesse dia entraram aqui, Senhor Jesus, deprimidos, angustiados, ó Pai, presos por cadeias na sua alma, Pai querido, eu quero liberar uma palavra nesse momento, dizendo que o teu problema, que a tua luta chega ao fim nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, a tua palavra diz que tu és dono do ouro e da prata, Pai querido. Eu quero liberar, Senhor Jesus, nessa noite, a palavra que eu liberei na pregação do domingo passado. A palavra como lá no livro, Senhor Jesus, de 2 Reis, ó Pai querido. Eu quero liberar essa palavra agora sobre a sua vida. E a palavra é: as comportas dos céus estão abertas. As comportas dos céus estão abertas. Assim como Eliseu liberou uma palavra dizendo: amanhã, a essas horas, haverá nessa terra uma medida de trigo por 1 denário, 2 medidas de cevada por 1 denário. Assim também eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Não importa a economia do homem, não importa se o dólar está acima de 6, não importa se as pessoas estão dizendo que vai ser um ano difícil. Malaquias capítulo 3 diz: há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Esse é o ano da sua vitória, como o profeta declarou nessa noite. Deus está te livrando do prejuízo. Deus está te livrando das conexões erradas. E não se preocupe, não se preocupe, porque talvez você entrou no período da crise, mas em 2 Reis, no capítulo de número 8, a Bíblia diz que a sunamita recebeu uma restituição 7 vezes mais. Os 7 anos que ela estava fora da terra, ela recebeu. E eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Quero te pedir agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você está sofrendo com alguma enfermidade, coloca a mão sobre o local dessa enfermidade.
Se você quiser interceder pela vida de alguém agora, porque o Senhor vai liberar anjos de cura agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Refaenu Adonai venera fé, Roshenu venevachá, Kitele Hanoatá, Verrelá Aruá, Urefoá Shelemalekom Akotenu, Kiel Meler Rofenema, Verá Manhatá, Baruch Atadonai Rofé Sholé. Amo Israel. Cura-nos, eterno, e seremos curados. Socorre-nos e seremos socorridos, pois Tu és objeto dos nossos louvores. Restaura a perfeita saúde do Teu povo. Concede uma perfeita cura a todas as suas feridas, pois Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és médico, fiel e misericordioso. Bendito sejas Tu, eterno, que cura os doentes no meio do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura agora. Toda enfermidade, Pai querido, seja curada de maneira sobrenatural, Pai querido, agora, Pai. A Tua palavra diz no livro de Isaías que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. A Tua palavra não diz que o Senhor levou sobre si enfermidades que podem ser curadas por remédios, enfermidades que podem ser curadas por cirurgias. A Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Se você tem uma enfermidade, essa enfermidade tem um nome, mas o nome de Jesus está sobre ela. Se você tem uma dívida, a sua dívida tem nome, mas o nome de Jesus está acima dela. Se você tem um medo, esse medo tem nome, mas o nome de Jesus está acima desse medo. Não importa o que você está sentindo, o nome de Jesus está acima de todo o teu sentimento. O nome que se nomeia sobre todo nome. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Solta a canção para mim, por favor. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga com fé: eu creio. Diga: eu creio. Eu creio. Diga comigo: cadeias já caíram, portas já se abriram. Você pode fazer dessa canção uma oração. Aleluia. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Tudo terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, ordem aos anjos, e ao mar os seus limites. Declare que não há ferrolhos, nem portas diante da tua voz, nem culpa, e a tempestade se
pois tua palavra escudo para quem nele crê. Já agradeça pela tua vitória, já agradeça pela tua cura, já agradeça pela visitação do Senhor lá na sua casa durante essa noite. Não importa diante da tua voz, não há doenças nem culpa. Se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra escudo para quem nele crê. Aleluia, você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Amém, queridos. Nós continuamos amanhã, às 19h30 em ponto, nós vamos começar, amém? Te espero amanhã, não deixe de vir. Deixa eu te falar uma coisa. Os anjos do Senhor, eles se manifestam de várias formas. Uma das formas que os anjos do Senhor se manifestam é nos sonhos. Alguns de vocês vão experimentar isso nessa noite. Alguns de vocês irão experimentar isso nessa noite. Na nossa casa, eu e a minha esposa, nós já tivemos também experiências de nós vermos os anjos que nos guardam. Anjos que ficam sentados nos cantos do nosso muro. Querido, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Muito mais real. Basta que você creia, para que você veja. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça a sua face resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que a face do Senhor brilhe sobre você e Ele te dê a paz. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Até amanhã. Deus te abençoe. Para a paz do Senhor Jesus. Lá atrás nós temos os livros do pastor Paulo Canuto, livros sobre os anjos e sobre o portal do meio-dia. Passa lá e adquire. Deus te abençoe, querido. Até amanhã.